Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Evaristo. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma situação que aconteceu comigo há algum tempo, há pouco tempo na verdade, mais especificamente no Facebook, referente a uma postagem que eu fiz. Eu fiz uma postagem sobre o Sol, decorrente de alguns vídeos que eu vi, algumas leituras que eu fiz sobre o tema, que basicamente afirma, assim, eles teorizam que o Sol não é tão distante da Terra, ele é mais próximo da Terra. E ele não é muitas vezes maior que a Terra, ele é bem menor que a Terra. Bem diferente do modelo cosmológico que a gente sabe, né, que a gente aprendeu aí na escola, que é universalmente conhecido, que é aquele modelo que um Sol bem maior que os planetas no centro do sistema solar e os demais planetas orbitando em torno dele. E, enfim, há pessoas contestando isso, né, no mundo inteiro, em vários locais do mundo. E essas pessoas afirmam isso, que o Sol é pequeno, menor, bem próximo da Terra, e que o Sol não está tão distante, né, a milhões de quilômetros, como dizem, né, como a ciência tradicional diz. Eu simplesmente verifiquei as alegações, né, dessas pessoas, e verifiquei também o que embasa essa ciência tradicional, o modelo cosmológico tradicional. E eu fiz uma publicação simples, uma publicação que não afirma nada, ela apenas levanta o questionamento. Vejam aí o texto da publicação. Pois bem, vocês viram aí que não tem absolutamente nada. Eu não estou afirmando que o Sol é assim, que o Sol é pequeno, que o Sol é grande, que ele é distante da Terra, que ele é longo, que ele é perto. Enfim, eu não estou afirmando nada. Eu estou colocando as alegações que alguns estão esses questionamentos que alguns estão levantando, e ainda pergunto se a pessoa já pensou sobre isso, se ela já observou isso, o que ela acha sobre o assunto. Até aí tudo bem. Mas me impressionou os comentários dessa postagem. Eu publiquei essa postagem na minha página do Facebook, que o endereço está aí na descrição, e publiquei também alguns grupos pelo Facebook também. Já que é um assunto que é um tanto polêmico, né? Possivelmente ia levantar uma polêmica, mas não da forma como levantou. Enfim, primeiro uma série de ofensas. Pessoas me chamando ali de tudo quanto é nome. Burro, asno, palavrões, né, que eu não vou repetir aqui. Enfim, assim, uma falta de educação terrível. Ou em outros casos as pessoas não entenderam o enunciado, disseram que eu estava defendendo o modelo bíblico, simplesmente o modelo bíblico, simplesmente porque eu disse que essas pessoas, as alegações dessas pessoas que estão questionando o tamanho e a proximidade do Sol, se assemelham ao modelo cosmológico bíblico, que diz que a Terra é plana, que a Terra é redonda, mas plana, que a Terra possui um firmamento, possui uma abóboda, uma espécie de domo, né, que encobre e protege a Terra, que separa a atmosfera terrestre do restante do espaço. Né? Esse é o modelo bíblico. E que o Sol e a Terra estão ali, né, orbitando dentro do firmamento. Então é isso que a Bíblia diz, a cosmologia bíblica diz. E alguns entenderam que eu estava defendendo a cosmologia bíblica simplesmente por ser bíblica.
Outras pessoas entenderam que eu estava afirmando que o Sol era dessa forma, que o Sol era pequeno e pronto. E me chamaram ali de uma série de coisas. Ali colocaram, disseram que a lei da gravidade, a lei disso, a lei daquilo, contestava o que eu estava afirmando. Quer dizer, as pessoas não prestam atenção nas palavras que estão sendo usadas ali no enunciado do texto, da postagem, né? Alguns disseram que iam me denunciar no Conselho Regional de Psicologia. Algumas pessoas fizeram que ia me denunciar porque eu estava espalhando absurdos bíblicos. Absurdos bíblicos, um total preconceito contra a Bíblia, né? Que eu estava, enfim, que eu estava assim, disseminando bobagens anticientíficas, que eu não entendia nada de ciência, como se fosse eu que estivesse fazendo esses estudos aí, essas comprovações, essas observações aí sobre o Sol. A minha intenção com essa postagem era simplesmente divulgar um acontecimento que está ocorrendo aí no mundo e que a mídia muitas vezes não divulga. Quando divulga para se posicionar. E eu não estava fazendo isso, eu não estava me posicionando, eu estava colocando um questionamento ali para abrir um debate. Só que me preocupa muito esse analfabetismo funcional. Porque não foi 1, 10, 20 casos, foram centenas de casos. Teve gente que me mandou mensagem de modo privado me xingando. Falou, como você pode defender uns absurdos desse? Você deve ser algum fanático religioso. Alguns me chamaram de fanático bolsonarista. E quem me conhece sabe muito bem que eu tenho severas críticas contra o governo Bolsonaro e contra a pessoa do Bolsonaro também. Então eu fiquei impressionado com esse analfabetismo funcional das pessoas aí. Eu trabalho, atualmente eu trabalho e lido com estrangeiros. Né? O tempo todo ali eu estou lidando com estrangeiros de vários locais, né? Estrangeiros de países ricos, de países pobres, refugiados, deportados, pessoas que estão ali pedindo informações, enfim, uma série de estrangeiros, né? Estrangeiros de todos os lugares. E uma coisa que eu noto, que muitos estrangeiros pobres, muitos estrangeiros ali que não são ricos, não são nada, falam 2 ou mais idiomas. Né? E é difícil um brasileiro falar mais de um idioma. Então, assim, é algo que está me preocupando, essa questão da inteligência do brasileiro. Parece que a inteligência brasileira, o saber, o conhecimento do Brasil está em crise. Não é de hoje que a gente vê escolas de má qualidade, que a gente vê a desvalorização do professor. Desde a ditadura militar, o professor já começou a ser visto como comunista, como disseminador de ideais comunistas aí, né? E o pior é que tem muita gente acredita nisso, que os professores são doutrinadores comunistas, são tão doutrinadores comunistas que hoje a gente vê que o país está bastante dividido entre direita e esquerda. Quer dizer então que a doutrinação do pessoal não funcionou direito aí, né? Mas tudo bem, né? Então assim, já os presidentes militares, os governos militares, já começaram com essa questão de satanizar o professor. E de lá para cá a educação começou a cair muito de qualidade. A gente começou a sentir os efeitos depois da ditadura, né? Porque é um processo mais lento. Quando você começa a atacar a educação, a sucatear o processo de ensino do país, os efeitos se dão lá para frente. E as pessoas muita gente não consegue fazer esse comparativo e pensam que foi depois do regime militar que a educação começou a cair. Não, o problema começou lá, com a desvalorização do professor, com o sucateamento da escola pública, com o sucateamento da universidade pública,
E somente depois do regime militar que os efeitos começaram a ser sentidos. Então parece que a cultura do país, a inteligência do brasileiro, a inteligência média do brasileiro está em crise. Está em crise. Porque não são fatos isolados. Se fosse uma ou outra pessoa, eu até ignoraria, né, a situação. Mas isso a gente vê não só nas redes sociais, a gente vê no nosso cotidiano mesmo. As pessoas com analfabetismo funcional tremendo. As pessoas se apegam ali às suas ideias. Elas se apegam às suas ideias como dogmas. Elas não aceitam que os pensamentos delas sejam questionados. Praticamente não se vê debate em nada no Brasil. Não se vê um debate político no Brasil. O que se vê é um tentando enfiar a goela abaixo no outro o que ele pensa. Principalmente essa história agora de direita e esquerda, né, que está bem... As pessoas nem sabem direito o que é isso, mas uns se classificam de direita, outros se classificam de esquerda. Muitos não sabem, muitos sabem, claro, né, mas muitos não sabem. E um quer enfiar a goela abaixo o que pensa no outro. Ele não quer debater, ele não quer discutir a ideia. Porque quando você discute uma ideia, você acaba enriquecendo o seu conjunto de pensamentos. Porque muitas vezes você tem ali um conjunto de ideias, e quando essas ideias são questionadas, você simplesmente também se questiona. Você, puxa, é verdade, né? Aquilo que ele falou, aquela crítica que ele falou faz sentido. Faz sentido. Então, se você não tiver um orgulho aflorado, se você não for narcisista o bastante, você consegue enriquecer o seu conjunto de ideias através da crítica do outro. E no Brasil não se tem, a gente não se vê amplamente um debate sobre religião. Também não se vê sobre religião. Você vê o quê? Brigas. Você vê até grupos religiosos invadindo templos, outros templos, para quebrar imagens ali, quebrar estátuas, quebrar o templo, porque simplesmente não concordam com aquela religião. Então a gente está vivendo um momento de intolerância, de polarização política, polarização religiosa, polarização em tudo. A gente vê que tudo está polarizado. Todas as ideias, né, no que se refere às ideias, está polarizado. Tem os prós e os contras. Mas isso tudo é decorrente da crise da inteligência do brasileiro. O brasileiro precisa começar a resgatar a sua inteligência, resgatar o seu conhecimento, começar a se apegar novamente pelo saber, pelo aprender, e não achar porque ele aprendeu, porque ele criticou, porque ele assim, né, voltando aqui, né? Não é porque ele aprendeu que aquilo não pode ser questionado. Não é porque eu sei alguma coisa, eu gostei daquela ideia, eu me identifiquei com aquele pensamento, que aquilo não pode ser questionado. Eu tenho alguns grupos, né? Eu administro alguns grupos no Facebook sobre psicanálise. E depois em outros vídeos eu vou falar sobre esses grupos. E vez ou outra, é raro, mas vez ou outra, tem gente que entra no grupo de psicanálise e ele vai ali criticar a psicanálise. Mas ele faz ali um texto bem fundamentado, né? Ele usa ali citação de outros autores. Ele faz um texto fundamentado e eu autorizo essa publicação. Eu autorizo. E muita gente me questiona, mas por que você autorizou esse texto que está difamando a psicanálise? Assim, eu entendo por difamação aquilo que é ofensivo, aquilo que simplesmente está visando denegrir. Mas quando a pessoa, quando o conteúdo ali está visando questionar algo, eu não vejo problema nenhum. Não vejo problema nenhum. Cabe às outras pessoas ali também responderem aos questionamentos ali e fazer questionamentos nos questionamentos do sujeito ali. Então, assim, o debate, no meu ver, enriquece as ideias.
enriquece os seus pensamentos. Mas as pessoas não veem dessa forma. Então essa questão da inteligência do brasileiro é algo que vem me preocupando muito. O brasileiro precisa voltar a ler, o brasileiro precisa voltar a escrever, o brasileiro precisa estudar. Não é de hoje que as empresas procuram empregados aqui e não tem muitas vezes um brasileiro que se apresente que tenha a qualificação técnica para aquele cargo, porque não tem ninguém fazendo aquele cargo e os que fizeram já estão empregados. Então assim, o brasileiro precisa parar de ser preguiçoso em estudar, em ler. A gente que começa a ler ali uma página já começa a dar sono, já começa a querer dormir. É claro, eu não estou generalizando, eu não estou falando de todo o povo brasileiro. E eu estou falando dessa parcela a qual identifica mais essa questão da crise de inteligência no Brasil. Esse tipo de pessoa aí que simplesmente não entendeu a minha postagem, a postagem que eu fiz, que queria simplesmente levantar um debate, que queria simplesmente questionar, se ouvir as opiniões das pessoas. Mas eu fiquei impressionado com a quantidade de xingamentos, de ofensas, né? Alguns ali, claro, né? Alguns questionaram, alguns colocaram as suas opiniões de forma educada, alguns, né? Enfim, alguns perguntaram outras coisas, alguns concordaram, mas a grande maioria não, a grande maioria partiu para o ataque, porque viram que o seu conjunto de ideias estava ameaçado. É claro que o narcisismo dessa pessoa, né, aflorou. Né, quando muitas pessoas, quando uma pessoa vê ali o seu conjunto de ideias, o qual ela tem uma grande identificação, ela tem uma grande dedicação, a pessoa tende a reagir dessa forma. Mas quanto menos racional é a pessoa, mais violenta, mais agressivamente ela vai reagir. Se for uma pessoa realmente inteligente, uma pessoa que leva a racionalidade, que leva a sua racionalidade a sério e que coloca a racionalidade em primeiro plano, ou que tenta colocar a racionalidade em primeiro plano, essa pessoa ela vai ouvir a crítica. Ela vai ouvir a crítica, ela vai levar em consideração essa crítica e ela vai comparar com o seu conjunto de ideias. Ela vai repensar o seu conjunto de ideias. Ela pode chegar à conclusão que aquele questionamento não tem fundamento nenhum. Ou ela pode chegar à conclusão que aquele questionamento faz sentido. E assim por diante. Mas pessoas imaturas, pessoas que ainda vivem ali num movimento psíquico infantil, né? Uma parte do psiquismo dela ainda está bastante infantilizado, não se desenvolveu. Essas pessoas tendem a reagir agressivamente e a defender o seu conjunto de ideias com unhas e dentes, como se estivesse defendendo a própria vida. Porque muitas vezes aquilo é a vida delas mesmo. Eu vi uma pessoa, né, teve uma pessoa que ele me xingou muito. Me xingou muito. E eu fiquei impressionado. Eu falei, nossa, deixa eu dar uma olhada no perfil dessa pessoa. Eu entrei no perfil dessa pessoa e eu vi ali muita foto daquela série Guerra nas Estrelas, Star Trek, não sei. Eu vi muita foto do Spock com a mãozinha assim, né? Enfim, uma série de foto da Enterprise, foto daquela estação espacial, foto dos personagens, enfim, muita de astronautas. Eu vi que a vida do sujeito ali, né, do sujeito postar fotos
sobre essa temática aí de exploração espacial, eu vi que a minha postagem pegou ele de cheio, porque vai totalmente contra o modelo cosmológico que ele acredita, né? Mas ele entendeu a minha postagem então como um ataque. Vê-se que é uma pessoa bastante infantilizada, claro, né? Uma pessoa que está precisando evoluir ali, que está precisando realmente virar um adulto. Mas ele é uma criança crescida. É uma criança ali que está brincando com Guerra nas Estrelas. E vocês já viram crianças, quando eles pensam uma coisa, assim, quando eles têm alguma coisa na cabeça, e você tenta argumentar, eles muitas vezes não aceitam a sua argumentação, eles somente choram, eles querem, mas eu quero, mas você não pode ir lá, isso, não dá, não sei o que, mas eu quero. Quer dizer, eles não estão ouvindo ali uma argumentação racional, eles estão agindo passionalmente. Mas isso é uma criança. Uma criança você tem que entender. Porque aquilo faz parte da fase de desenvolvimento dela. Conforme você vai passando, transmitindo conhecimentos para ela, transmitindo racionalidade para essa criança, né, um controle racional, essa criança ela vai entendendo que há certas coisas que pode, há certas coisas que não pode, enfim. Né, no processo de desenvolvimento dela, ela vai aprendendo as coisas. Mas esse sujeito, não, ele parece que ele parou nessa fase. De que, eu quero uma bola. Mas agora não dá, não tenho dinheiro para comprar sua bola. Mas eu quero. Mas não dá, depois eu compro, depois eu volto aqui e compro, eu não estou com dinheiro agora. Mas eu quero. Ele está nessa fase. Ele não passou dessa fase. Uma parte do psiquismo dele está nessa fase. Mas assim, eu vejo que isso, né, não está só nesse indivíduo, isso é muito comum hoje em dia, né, atualmente. E o que eu vejo também é que a educação está cada vez mais atacada, né, pelo próprio governo. O próprio governo retira verbas aí da educação, coloca bolsas universitárias como privilégios. O estudante estudar de graça numa universidade pública é um privilégio. Algumas pessoas falam que ele tem que pagar, quer dizer, as pessoas vão absorver, pessoas justamente com a inteligência em crise, claro, elas vão assumindo esse discurso completamente estúpido de que a educação é um fardo para o país e vão reproduzindo aquilo sem pensar no que estão falando. A pessoa simplesmente reproduz aquilo simplesmente porque se identifica com o imbecil que está falando isso. Ele se identifica com um boçal lá, a pessoa que odeia a educação, odeia conhecimento que está falando, e ele se identifica com aquela pessoa, então tudo que aquela pessoa passa a falar é certo, mesmo que contrarie tudo que ela pensa. A pessoa simplesmente se anula, ela se anula e, enfim, o pensamento da outra passa a ser o seu pensamento. Mas isso acontece justamente porque essa pessoa não tem inteligência suficiente para manter o seu conjunto de ideias. Ela pode sim gostar das ideias de alguém, das ideias de um político, de algum líder e tal, mas ela pode também manter o seu senso crítico. Ela pode manter o seu senso crítico e questionar alguma coisa que essa pessoa coloca, que essa pessoa defende. Mesmo que outras coisas ela continue apoiando. As pessoas não entendem isso, né? As pessoas que têm crise de inteligência, está nessa inteligência em crise, ela não tem esse senso crítico. Então tudo o que o líder fala, tudo que a pessoa que ela pega, enfim, a pessoa que ela se identifica aí, né, que assume o lugar simbólico, o lugar paterno simbólico dessa pessoa, ela acaba apoiando. Tudo que ele fala é certo. Tudo que ele fala é certo. Tudo que ele ataca tem que ser atacado. Tudo que ele afirma é correto e pronto. E não tem questionamento. E se alguém falar contra, parte para a ofensa, parte para o ataque e acabou.
mesmo que sejam pessoas próximas, pessoas que ela nutre afeto, não tem problema. Então a crise de inteligência brasileira é perigosa até mesmo para a manutenção do nosso país como um país. Eu vejo que se começarem a lançar ideias aqui de, por mais absurdas que sejam, essas ideias vão encontrar eco, porque as pessoas não têm nada, não têm inteligência suficiente para contrapor aquilo. As pessoas que eu digo, essas pessoas que estão com inteligência em crise. E nunca você que está assistindo esse vídeo, nunca acha que você é inteligente o suficiente. Nunca acha que você é esperto, que as suas leituras já são suficientes. Não. Nunca acha que o saber, que o conhecimento é suficiente. Sempre busque mais. Sempre busque mais conhecimento, questionar, aceite as críticas que possam vir ao seu pensamento. Né? Então nunca fique contente, nunca fique satisfeito. Né? O que busca o conhecimento, que busca o surgimento de novas teses, de novas hipóteses, é a insatisfação. A insatisfação é muito importante para o ser humano, porque é através da insatisfação que surge a tecnologia, que surge a ciência, que surge o conhecimento. Já pensou que se ninguém sentisse calor, por exemplo? Né? Se ninguém sentisse calor, possivelmente não existiria ar-condicionado, não existiria ventiladores, não existiria Alex, né? Enfim, não existiria esses instrumentos que servem para aplacar o calor, servem ali para manter o ser humano numa temperatura mais adequada. Então foi a insatisfação que levou alguma pessoa e outra aí pensando em formas de aplacar o calor. Então surgiu o ventilador, surgiu o ar-condicionado, surgiu o leque, surgiu isso, surgiu aquilo. Né? Então a gente nunca pode se dar por satisfeito pelas nossas ideias. E eu vejo que as pessoas têm um apego pelas próprias ideias. A pessoa tem um apego tremendo pelo pensamento dela. Então aquele pensamento dela, já que ela investe um amor tremendo ali nos próprios pensamentos, tudo aquilo não pode ser questionado. A gente precisa de racionalidade. Precisamos de racionalidade. Lidar com as coisas de forma racional, lidar com as coisas de forma humilde, porque isso também é proveniente do orgulho que vem desse narcisismo das pessoas. Narcisismo de se achar superior, de achar que a sua ideia é superior. Né? É por isso que se vê tantas pessoas hoje aí se declarando cidadãos de bem. Eu sou um cidadão de bem. Por quê? Porque eu penso de determinada forma. Eu gosto de determinado político. Então eu sou um cidadão de bem. Mesmo que ele seja corrupto, que ele seja adúltero, que ele faça aí maracutaias no trabalho dele, na empresa dele, mas ele é um cidadão de bem. Porque o que importa é a ideia lá que ele segue lá do político dele, do líder religioso dele. Ele é um cidadão de bem, ele é iluminado. Os outros não, os outros são perdidos. E por aí vai, né? Justamente pela esse culto à ignorância que temos aqui, a gente está vendo essas coisas acontecerem hoje. Mas é isso. O vídeo já ficou mais comprido do que eu esperava. Eu acredito que o brasileiro precisa repensar sobre a própria inteligência. A gente precisa repensar sobre a inteligência do nosso povo. O nosso povo parece que qualquer coisa que lançam aqui, o povo acredita, o povo vai na onda. Então a gente precisa começar a pensar nisso, pensar em formas de adquirir conhecimento, começar a valorizar a cultura, começar a valorizar a cultura brasileira, a literatura brasileira, que é muito rica. As pessoas aí que pensam em escrever livros, que pensam em escrever textos, né, crônicas, aí divulgar na internet, ou enfim, divulgar no seu blog, ou até mesmo em algum canal no YouTube.
que pensem nisso. Pensem que o conteúdo que você está construindo, que você está formando, é para outras pessoas. O conteúdo que você está fazendo é para atingir outras pessoas. Então seja responsável naquele conhecimento que você está construindo ali. Seja responsável. Tente fazer um conteúdo que vai transformar a vida de outra pessoa positivamente. Que você vai estar levando ali um conhecimento para aquela pessoa, ou vai estar estimulando aquela pessoa a buscar conhecimento. Então é isso. Gostou do vídeo? Tem alguma consideração a fazer? Deixa aí nos comentários as suas críticas, os seus elogios, as suas observações. Curta o vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para você ficar sabendo quando terá novos vídeos aqui. E um grande abraço a todos e até breve.